4 meses atrás, a vida das pessoas era tranquila, era normal, tudo uma rotina. As pessoas poderiam sair quando quisessem, se vestir como quisessem, sair de casa a hora que quisessem, trabalhar, estudar, abraçar os seus familiares. Mal sabíamos que tudo isso ia mudar em um estalar de dedos. Comentários de que um novo vírus teria sido encontrado na China começaram a se espalhar. A gente não deu muita bola, né? A gente não deu muita atenção, mas a gente também não sabia que a gente já estava bem atrasado nas informações. Em dezembro do ano passado, de 2019, no comecinho dele, foi descoberto a existência desse vírus, e no final de dezembro de 2019 também foi confirmado o primeiro caso de pessoa contaminada por esse vírus. A cidade de Wuhan foi fechada, foi isolada, ninguém podia sair e nem entrar, a não ser se fosse muito necessário. Quem ficava dentro da cidade também teria que usar máscara para se proteger e evitar o contágio, e sair apenas também quando necessário. Fecharam os aeroportos, os terminais e pararam com toda a rede de transporte público, logo porque a aglomeração de pessoas seria grande e a contaminação de pessoas também seria bem maior. Os moradores do Japão que estavam na China por algum motivo foram liberados em apenas um voo de volta para casa. E quando chegaram no Japão também foram submetidos a vários testes para ver se eles estavam bem e se eles não tinham sido contaminados por nada. Especialistas chegaram à conclusão de que o vírus teria vindo do morcego. Alguns especialistas chegaram à conclusão de que teria vindo de alguns peixes, mas ninguém sabe 100% de onde ele veio. Eles ainda não têm a total certeza. E em questão de dias, uns 60, 70 dias, a OMS alertou o mundo todo para uma nova pandemia, coisa que a nossa geração ficou chocada, porque a gente achou que seria 15 dias no máximo, e aqui estamos no nosso 4º mês de pandemia. Nós acompanhamos o foco que saiu da China, foi para Itália, foi para tinha que sair de máscara para proteção, né? E as empresas sofreram muito com isso e ainda estão sofrendo, né? Porque a nossa pandemia ainda não acabou. E por isso nós, jovens de várias empresas que fazemos curso na do Projetos, como nós não podemos sair para executar o nosso plano de ação social, que nós fazemos a cada módulo do curso, a gente veio trazer algumas informações para vocês sobre o impacto que essa pandemia teve na nossa economia, na economia mundial e na economia nacional também. O continente europeu rodou o mundo e parou no nosso Brasil também, né? O nosso primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil foi um empresário de 61 anos que ele teve na Itália entre os dias 9 e 20 de fevereiro desse ano, e com ele tinham mais 30 pessoas que tiveram contato com ele. Ele viajou para a região de Lombardia, ao norte do país europeu. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o empresário brasileiro voltou para o Brasil no dia 21 de fevereiro e ele fez escala em Paris e apresentou sintomas no dia 23,
que seria no dia 22 de fevereiro, que seria febre, tosse, dor de garganta e coriza. Logo depois, no mês de março, recebemos o decreto de que tudo iria parar no nosso país. As empresas parariam, os nossos empregos parariam, a gente teria que ficar 15 dias em casa, apenas saindo apenas para o necessário, né? Farmácia, supermercado e apenas o que era necessário mesmo. E ainda quem saísse teria que sair de máscara para proteção. Bem, eu vou falar um pouco sobre o impacto do coronavírus na economia mundial. Como praticamente todas as fronteiras para viagens internacionais estão fechadas, seja ela de qualquer maneira, qualquer meio de transporte, isso dificulta muito a importação e exportação de produtos. Isso quer dizer abalar a economia mundial, porque a economia mundial é baseada em importação e exportação, né? E fora essa dificuldade de importação e exportação, o coronavírus ocasiona dificuldades também na produção de produtos, porque como criaram-se muitas medidas de afastamento social, muitas empresas fecharam, fábricas, né, tiveram sua produção muito reduzida. Isso dificulta muito a produção, afeta a economia em grande e em pequena escala, como posso exemplificar. Isso vai afetar tanto o dono da empresa quanto o vendedor do mercadinho, que usaria o produto final para fazer a revenda. Muitas pessoas autônomas, microempreendedores, até empresários grandes acabaram sendo impactados pela pandemia do coronavírus. O coronavírus acabou se espalhando mundialmente muito rápido e com isso as pessoas não tiveram um segundo plano, não tiveram um plano emergencial, vamos dizer, para conseguir aguentar a pancada que está sendo o coronavírus. A taxa de desemprego acabou aumentando muito e com isso as pessoas deixaram de comprar. Então vamos dizer que eu tenho uma loja de eletrônicos, tenho uma loja de eletrônicos. Eu tenho que demitir funcionários porque eu não estou mais tendo um lucro tão grande assim, entende? E com isso eu acabei demitindo. E se eu estou demitindo alguém, essa pessoa que é meu funcionário, ela deixa de comprar de outras empresas, de outras pessoas, entende? Então, por exemplo, se eu demito meu funcionário não vai poder comprar a geladeira que ele quer, o carro do ano que ele quer, uma moto, e com isso acaba sendo um ciclo. Então, com a taxa de desemprego aumentando, as pessoas deixam de comprar e com isso acaba tendo a crise. Então, muitas pessoas, microempreendedores e pessoas autônomas acabaram sendo prejudicadas com isso. Empresas grandes também acabaram sendo impactadas. Vamos dizer, empresas de avião, né, de comércio exterior, de bolsa de valores, acabaram sendo impactadas também com essa crise que acabou acontecendo mundialmente, não só no Brasil. Bom, eu vou falar sobre o impacto da pandemia na saúde das empresas. Um especialista explicou que o que está acontecendo é uma situação atípica. Então, é preciso observar o que as empresas multinacionais têm feito diante dessa situação. O que tem sido levado em prática é a maneira de como lidar com os funcionários, com uma estratégia de informação, de comunicação dentro das empresas muito forte. Então, assim, todos os líderes das empresas, os funcionários precisam estar muito conectados nesse sentido de conversar sobre tudo o que está acontecendo, expor as suas ideias diante dessa situação para que todo mundo se sinta mais à vontade dentro da empresa na hora de trabalhar e todo mundo fique bem informado de tudo o que está acontecendo. E assim, os funcionários e até mesmo os líderes dessas empresas se sintam mais seguros diante dessa situação. Vou falar do impacto da pandemia sobre as vendas do comércio varejista. Segundo dados postados pelo IBGE, as vendas do comércio varejista caíram 2,5% agora no mês de março, em comparação ao mês de fevereiro.
O IBGE também revisou as taxas de fevereiro em comparação a janeiro, que eram de 1,2% e agora estão em 0,5%. O resultado de março reflete a baixa demanda e a fraqueza da economia, com grande parte das lojas fechadas ou atendendo por sistemas delivery. Vale ressaltar também que a pandemia não afetou todo o seu mês de março, porque não teve no início de março. Então, os prejuízos da pandemia se agravaram mesmo no mês de abril. As empresas abertas, alguns proprietários estão tomando certas atitudes para mantê-las abertas. Seria a redução de funcionários, alguns também estão tomando a decisão de fazer o corte de 50% no salário deles, estão aumentando as ofertas em seus produtos, principalmente bares e restaurantes, para aumentar a venda em delivery e pela internet. Eles também estão reduzindo o ambiente em 50% da capacidade, estão disponibilizando álcool em gel e pedindo para que as pessoas usem máscaras. Então, eu irei falar agora sobre duas empresas. No caso, seria uma grande empresa e uma microempresa. No caso, seria a construtora e um restaurante e uma pizzaria. Então, a falar agora o que a construtora teve que tomar as suas providências para poder ir nessa época de pandemia. Bom, para começar, os funcionários, para não ter que mandá-los embora, a construtora cortou 50%, no caso do salário dos funcionários, e fez do que seria um horário integral, foi somente para meio período, para não ter que mandá-los embora. E a empresa disponibiliza álcool em gel e máscara para os funcionários. E no caso do restaurante e na pizzaria, no caso o proprietário teve que dispensar os funcionários, deixando somente o necessário para ter que trabalhar, que como estava na época de pandemia, o movimento teve uma decaída. Então, aí ele disponibiliza álcool em gel na entrada e a entrada somente com máscara. No caso do restaurante, ele colocou algumas plaquinhas na mesa, falando para poder, tipo, uma sim, uma não, para que não fica muito perto. E também na hora de servir o buffet, ele disponibiliza algumas luvas descartáveis para poder servir o buffet, para não ter que ficar tocando para poder pegar comida. Aí no caso também, de caso tenha pizzaria à noite, ele fez algumas promoções no delivery, que geralmente as pessoas estão ficando mais em casa. Então ele fez algumas promoções para que conseguisse ter mais lucro. Salve galera, eu vou estar fazendo aqui uma conclusão sobre o nosso plano social, o nosso PAS, plano de ação social, sobre o que está rolando hoje, que é o tema principal, que é Covid-19. Bom, o mundo está lidando com uma pandemia e a disseminação do Covid-19 está aumentando cada vez mais, a cada dia. Como comentado por meus nossos colegas nos vídeos anteriores, o vírus estava concentrado mais na China e alguns países vizinhos, porém com o passar do tempo ele foi tendo um impacto muito maior. Com a evolução e a chegada do Covid-19 aqui no Brasil, várias medidas preventivas tiveram que ser tomadas, porque houve mudanças nos hábitos das pessoas. Uma dessas medidas que foram tomadas são distanciamento social, isolamento social, ações de saúde e, como chegamos ao caso de extremos, entramos em lockdown. A adoção do lockdown ordenou que todas as empresas fechassem as portas como uma forma de prevenção, porque tinha muita gente procurando produção e isso acabou que colocando o pessoal muito em risco. E o que rolou com isso? Com o fechamento das portas das indústrias, dos comércios e em geral, a nossa economia veio em decadência, começou a cair. E não só por esse fato, mas também fronteiras acabaram sendo fechadas, isso acabou que agravando na importação e exportação de produtos. E como a situação foi se agravando cada vez mais com o passar do tempo, muitas empresas acabaram que abandonando o barco, ou seja, elas tiveram que fechar literalmente as suas portas, porque elas não estavam mais rendendo e gerando o mesmo valor que elas geravam antes. Então, salários começaram a faltar, não conseguiram mais pagar os gastos que tinham dentro da própria empresa. Então essas empresas acabaram que, usando o termo mais leigo, falindo.
As empresas que se manteram, as grandes empresas, no caso, que se manteram, tem até microempresas que se manteram atualmente, elas estão adotando do bom senso, ou seja, elas estão utilizando medidas preventivas próprias e indicadas pela Organização Mundial da Saúde, que é utilização de máscara, utilização de álcool em gel, higienização do espaço do ambiente de trabalho, tudo para que o funcionário possa estar trabalhando, gerar a sua renda, porque muitos, quando entraram em lockdown, acabaram se preocupando com a situação que ia ficar o país, a própria situação que ele ia ficar, porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver também. Então, para essas empresas não ficarem com portas fechadas por muito tempo, foram adotadas essas medidas, então assim eles retornaram ao trabalho. Penso que a situação poderia ser melhorada se toda a população seguisse de forma mais rigorosa as formas de prevenção contra o Covid-19, porém isso não acontece por grande parte da população. Porém, podemos ressaltar que grandes empresários, como por exemplo a Isabela Meite, de 21 anos, ela buscou se adaptar o que nós estamos passando hoje, devido ao Covid-19, e se adaptou ao e-commerce, que seria uma forma de venda online. Ela sempre confiou nesse tipo de venda e, devido ao que passamos hoje, ela se firmou a isso. Então ela começou a vender roupas online e hoje ela consegue se manter em tempos de pandemia com a sua loja virtual. E eu creio que isso vai ter que ser feito para todos. Nós vamos ter que aprender a se adaptar com esse vírus, porque nós ainda estamos numa parte da etapa dele. Então tem muita coisa ainda por vir.